vamos começar o módulo de fiscalidade para todos os alunos que estão a fazer o SPI infantil-juvenil. A fiscalidade é a ciência que estuda e que aplica os impostos. O sistema fiscal moçambicano é um sistema fiscal tripartido e, portanto, tem o imposto segundo as origens da sua incidência, sobre o que é que vai incidir o imposto. Temos o caso dos impostos sobre o rendimento. Como exemplos do imposto sobre o rendimento temos o IRPS, que é o imposto sobre os rendimentos de todos os cidadãos, portanto das pessoas singulares, de todos aqueles que estejam abrangidos por um valor que se enquadra neste imposto, estão sujeitos a este imposto. Por exemplo, o caso do trabalho dependente, da primeira categoria, o exercício de uma atividade comercial, industrial ou agrícola por individuais, que é a segunda categoria, portanto o IRPS está distribuído por 5 categorias. Depois temos o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, sendo as pessoas coletivas as empresas, as cooperativas, as associações sem fins lucrativos, e portanto é sobre o rendimento que essas pessoas coletivas gerem que o IRPC incide. Ainda há sobre este tipo de rendimento das pessoas singulares e coletivas um imposto que é um imposto simplificado, é o ISPC. Este imposto incide sobre todas as pessoas singulares ou coletivas que tenham rendimentos superiores a 2.500.000 meticais. Depois temos o imposto sobre o consumo, que o principal é o IVA, é aquele que efetivamente traz mais receita para o Estado. E os impostos especiais sobre o consumo, que é o caso do imposto sobre o álcool, sobre o combustível, etc. E depois ainda temos o imposto sobre o património. Temos a CISA, que é o imposto quando há uma transmissão de uma propriedade, é um imposto que incide sobre o comprador que adquire uma propriedade, está sujeito à CISA, e temos o IPA, que é o imposto predial autárquico. Ora, como sendo o IVA o imposto que mais rendimento traz para o Estado, e também porque inclusivamente vocês já constituíram as vossas empresas aí no SPI e portanto já têm que fazer transmissões de bens e prestações de serviço, portanto têm que faturar, portanto começo pelo IVA porque é o imposto que neste momento vocês têm mais que trabalhar. Portanto, o imposto é o imposto sobre o consumo, é um imposto que incide sobre as transmissões de bens, as prestações de serviço e as importações. Portanto, este imposto é um imposto que assenta no método subtrativo, ou seja, é uma subtração, por isso se diz que este imposto, quem paga efetivamente este imposto é o consumidor final. Quem é o consumidor final? São todos os cidadãos que ao comprar produtos ou adquirirem serviços que não estão no exercício de uma atividade comercial, industrial ou agrícola, pagam. Portanto, o consumidor somos todos nós, todos os cidadãos, que quando consumimos como particulares temos efetivamente que suportar o IVA, somos nós que suportamos o IVA. Depois, quem é que está sujeito a IVA? Está sujeito a IVA as pessoas singulares ou coletivas que exerçam com caráter de habitualidade uma atividade comercial, industrial ou agrícola. A taxa do IVA é uma taxa de 17%. No entanto, nós temos duas situações em que há, por assim dizer, uma redução de taxa. É o caso da energia e é o caso da água, em que na energia só se paga sobre 62% do total da fatura, quer dizer que em vez de ser 17% de IVA passa a ser a 10,54%. E, portanto, isto na energia, desculpa, na água são 75% do total da fatura, ou seja, é um imposto que corresponde a 12,75%. Ora bem, mas no IVA também existem isenções, e temos dois tipos de isenções. Temos as isenções simples e as isenções completas, ou seja, quando temos uma isenção simples, quer dizer que não há nem IVA liquidado, nem IVA dedutível, ou seja, o IVA que nós suportamos nas nossas aquisições, quer de bens, quer de serviços, não é dedutível, portanto não está inserido naquele método de subtração. Mas também não se liquida IVA, portanto estamos, por assim dizer, fora do campo do imposto.
Que isenções são estas? São todas aquelas isenções que o legislador considerou que eram relativas a situações que são necessárias ao cidadão e ao bem-estar do cidadão. Por isso temos o caso da saúde, dos medicamentos, temos o caso dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional, desde que os mesmos estejam efetivamente autorizados pelo Ministério da Educação. Temos depois outras situações, portanto, tudo aquilo que está sujeito a CISA, que foi aquilo que eu disse ainda há pouco, que eram as pessoas quando adquiriam uma propriedade, portanto, também está isento de IVA, as funerárias, portanto, todas estas situações, todas as entidades sem fins lucrativos também estão isentos de IVA. Portanto, esta isenção simples quer dizer que não se deduz nem se liquida o IVA. Relativamente às isenções completas, elas dizem assim completas porque não liquidam o IVA, ou melhor dizendo, é como se o IVA fosse liquidado a uma taxa de 0%. Portanto, mas aqui ela tem o direito a deduzir, portanto, aquela subtração em que nós temos o IVA liquidado menos o IVA dedutível, ela mantém-se, enquanto que nas isenções simples não está. Nas isenções completas, portanto, não liquida o IVA, mas pode deduzir tudo. São os artigos principais, portanto as exportações são por excelência as isenções completas e no fundo o que são exportações? É quando uma empresa, um empresário vende para fora do território nacional, portanto estamos a fazer uma exportação ou presta um serviço. Ora bem, quando o sujeito passivo tem uma atividade que em simultâneo faz vendas ou prestações de serviço que estão isentas de IVA, mas isenção simples, daquelas que nós vimos ali no artigo 9º, sei lá, todas as atividades agrícolas, civícolas, a prestação de serviços do ensino, desde que esteja devidamente autorizado pelo Ministério do Ensino, portanto, tem uma isenção simples. Mas, por exemplo, o caso de uma farmacêutica que vende medicamentos e que também pode vender produtos cosméticos e produtos de beleza e perfumes, está em simultâneo com duas situações. Tem isenção simples, porque está a vender medicamentos que não têm IVA e nem deduzem o IVA, não liquidem o IVA nem deduzem o IVA, e está a vender produtos que estão sujeitos ao IVA à taxa de 17%. Então, coloca-se aqui um problema, como é que nós vamos efetivamente selecionar. O Código do IVA, no seu artigo 22, considera isto como deduções parciais. E então, a solução que tem, uma das soluções que tem para resolver o problema é através de uma percentagem. E, portanto, temos essa percentagem, ou também chamado prorata, e que é determinada da seguinte maneira. Temos as vendas totais, sejam elas de medicamentos, sejam elas de perfumes ou produtos cosméticos. E para sabermos qual é a percentagem que vamos deduzir ao IVA que suportamos quando estamos a adquirir outros bens e outros produtos, temos que fazer aqui um quociente, uma divisão. Então fazemos o volume de vendas de produtos sujeitos a IVA a dividir pelo total das vendas. Automaticamente temos aí uma percentagem, que é a percentagem da qual nós podemos ir deduzir o IVA suportado. E, portanto, temos aqui um exemplo para melhor explicar. Temos que a farmácia X, no ano anterior, teve um volume de negócios de 10 milhões de meticais. De onde desses 10 milhões de meticais, 7 milhões e 500 mil eram de vendas isentas, portanto, os medicamentos, e 2 milhões e 500 mil eram de produtos cosméticos e de perfumes. A percentagem, vamos fazer o seguinte, vamos dividir os 2 milhões e 500 mil, que eram o volume de vendas de produtos sujeitos, dos tais perfumes e dos tais cosméticos, pelos 10 milhões, que é o volume total. E, portanto, obtemos aqui uma percentagem de 25%. Se nós agora formos partir do pressuposto que no mês 4 esta farmácia
apresentou os seguintes elementos, apresentou vendas sujeitas a IVA no montante de 2 milhões de meticais. E vamos ver o que é que foi adquirido, ou seja, vamos ver qual foi o IVA que foi suportado e aquele IVA que nós vamos deduzir. Ora, suponhamos que houve imobilizado. Quando eu falo em imobilizado é porque, por exemplo, o Código do IVA fala em imobilizado, mas vocês sabem que na contabilidade isto são ativos tangíveis. Portanto, temos imobilizado 600 mil de IVA suportado, em que o IVA dedutível, como é 25%, é só 150 mil, e claro, os outros 450 são considerados como custo do próprio ativo ou do próprio imobilizado. Temos existências ou inventários que foram